Quem vive no Alto Jacuí sabe, quando falta uma peça, é preciso resolver na hora. Quando chega a hora da reforma, da colheita ou de melhorar a casa, você precisa de quem entende da sua realidade. É por isso que existe a Mazan. Na Mazan você encontra materiais de construção, ferragens, tintas, móveis, eletro e uma linha completa para atividade agrícola. Tudo isso com atendimento de quem conhece você pelo nome e sabe o que funciona na nossa região. Lojas Mazan, a melhor opção em Selba, Colorado e Lagoa dos Três Cantos, perto da sua casa, do seu trabalho, da sua confiança. Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Seu veículo merece um diagnóstico preciso e seguro. Na Auto Center Vedói, utilizamos equipamentos de ponta para detectar qualquer defeito com assertividade. E o melhor, nossos profissionais são certificados e seguem padrões técnicos de alto nível. Nada de achismo. Aqui, o problema é identificado e resolvido. Vedói Auto Center, na Mauá 915. Chame no WhatsApp e agende seu diagnóstico agora. 549-9169-4972 ou ligue 3324-4971. Começa agora na Rádio Cidade 104.9 FM, um programa focado no desenvolvimento pessoal, transmissão de conhecimento e compartilhamento de sabedoria. Momento Estrela Guia. A apresentação, Nilvi Maldaner Mendes. Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Você não aprende mesmo, Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Chegar de se iludir, o que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, se ele não te quer. Boa tarde a todos, a quem está nos escutando pela rádio, pelo Facebook e também pelo YouTube. Hoje, dia 17 de agosto, começa mais um programa Momento Estrela Guia, aqui na Rádio Cidade 104.9, com Cristiano Lopes e eu, Nilvi Mendes. Com alegria poder estar novamente com vocês, levando palavras de esperança, reflexão, carinho e motivação. Que esta nova semana seja um convite para recomeçar, acreditar e seguir em frente, mesmo diante dos desafios, que nunca nos falte a fé para continuar, coragem para mudar, que precisa ser mudado, e gratidão para agradecer tudo que a gente já tenha conquistado. Hoje, dia 17 de agosto, então, temos uma convidada muito especial, lá da terra da 15 de novembro, cidade vizinha aqui de Birubá, a Graciela Meliker. Então, boa tarde, Grazi. Tudo bem? Boa tarde, Nilvi. Está sendo um prazer lhe conhecer, né? Obrigado, Cristiano, que também está aqui presente. E queria agradecer também ao André Grave, o diretor da rádio, pelo convite. E desejar uma boa tarde para os nossos amigos ouvintes da rádio, que é um prazer imenso estar aqui novamente nesse estúdio, que sempre fui muito bem acolhida. O prazer é todo nosso recebê-la. E também um prazer imenso lhe conhecer pessoalmente. E eu lhe pergunto, então, para quem ainda não lhe conhece, como eu também, né, ansiosa para escutar a tua trajetória, eu amo escutar trajetórias de vida, trajetórias profissionais,
né? Porque eu sempre digo que a trajetória de cada pessoa, para quem escuta, é uma terapia, né? Então, para quem sabe escutar, né? Então, quem é a Graziella Meliker? Bom, então, é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Sim. Mas vamos lá, então, para quem não me conhece e para quem me conhece, para afirmar minha história. Bom, eu sou natural de 15 de novembro, né? Eu nasci lá e aí, por 2 períodos da minha vida, eu morei fora e depois acabei voltando na vida adulta para o município de 15 de novembro, onde estabeleci a minha família. Eu sou esposa, eu sou filha, eu sou mãe e sou avó, né? Hoje as pessoas me conhecem pelo meu trabalho, né? Eu trabalho com política, eu trabalho com público. Eu sou chefe de gabinete do prefeito Marcos Petri e da primeira-dama Juliane Petri na prefeitura de 15 de novembro. E antes disso eu trabalhei 10 anos na Câmara de Vereadores. Meu cargo era de supervisora, que se equipara a um diretor da Câmara. Trabalhei com vários vereadores dentro do município, várias lideranças. Antes disso ainda, eu trabalhei muito com entidades comunitárias, a escolinha é um exemplo, sabe? Ajudava bastante lá. E também era agricultora, tinha tambo de leite e conheço um pouco da vida da agricultura. Ai, que maravilha, né? A gente poder trabalhar em várias áreas, porque eu acho que toda área é um conhecimento muito diferente um do outro, né? Mas que, como pessoa, a gente se fortalece muito. Claro. Ter esse conhecimento, né? De já ter... Eu me orgulho muito de dizer que também já fui agricultora e ainda sou, né? Não trabalho mais muito na agricultura, mas já trabalhei muito na terra, como se diz. E como isso mexe com as nossas raízes, né? Como isso fortalece nós como seres humanos, ter esse conhecimento, né? De vários setores que nem você passou também. Vai agregando. Eu acredito que uma coisa leva a outra, né? E hoje eu estar aqui, ser quem eu sou, isso tudo faz parte de mim. Eu aprendi muito tanto na lida braçal, na lida do leite, na lida da horta, na lida da capina, né? Do trato dos animais, quanto eu aprendi muito com as pessoas que passaram na minha vida, né? Eu conheci muita gente, o meu trabalho me oportunizou, né? Está me oportunizando conhecer muitas pessoas, né? Muitas lideranças, muitas pessoas cultas, entendidas em várias áreas e setores, sabe? E humildemente eu tento aprender um pouquinho com cada uma delas, nem que seja na escuta ou no trato no dia a dia, né? Sim, e a importância hoje, né, das pessoas ali no setor público ter o povo, né, da comunidade, ter alguém que saiba escutar, né, porque elas precisam ser acolhidas, né. Tem momentos que a gente já estava falando antes, né, momentos muito bons da nossa trajetória, mas também tem momentos difíceis. E nessas horas difíceis, como é bom ter no outro lado alguém que saiba escutar, né? É importante porque eu também já precisei e preciso de escuta, né? Eu também, eu tenho problemas e situações diárias como qualquer outra pessoa, né? Então, acho que todos nós, né? A gente se coloca no lugar também para poder acolher, para poder conversar. Sim, ter essa empatia, entender. né? Claro, claro. E eu quero falar aqui, quero dividir isso com vocês, que o meu neto, ele tem 5 anos, né? Ele é uma criança especial, ele é portador do síndrome de Down e é uma criança também muito acolhida, muito zelada, muito amada na família, sabe? Então, acho que isso também nos torna um pouco mais humanos, sabe? De entender a condição, de vivenciar o que é diferente e aprender a respeitar as diferenças, assim como a gente também é respeitado por toda a comunidade e por todas as pessoas em que a gente tem contato com ele, né? Agora você falou uma palavra-chave, respeitar as diferenças. Eu, como terapeuta, posso afirmar aqui, né, que a pessoa, geralmente, ela quer mudar o outro, né? As pessoas sempre querem mudar o outro. A pessoa tem que fazer como eu quero, como eu gosto. E não é assim. É respeitar as diferenças. Todos nós temos diferenças e respeitar. E que bom que nós não somos iguais. Porque quando a gente se soma, quando a gente se une, como a gente tem força, né? Então, assim, por mais pessoas que pensam assim, de respeitar a diferença e sim somar na vida do outro, né? Isso é em família, isso é em comunidade, isso é no relacionamento. Sempre eu preciso somar,
né? E não é uma disputa, não é uma competição, né? É uma cooperação. Tudo é uma cooperação, né, Grazi? Exato. É a questão da reflexão também, né? Eu tento, na medida do possível, refletir também sobre mim, aonde eu erro. Eu sei os meus defeitos, né? E não é os meus defeitos físicos. Me olhar no espelho também me faz humana. De saber, né? Tanto os físicos quanto os sentimentais. Quais são os meus defeitos? Aonde eu devo melhorar? Aonde eu devo acertar? Onde eu costumo errar que eu não deva, né? Por um motivo e outro. Claro, nosso dia a dia a gente acaba sobrecarregado com o trabalho, com a correria, né? Com a rotina. E aí a gente chega em casa e tem uma família esperando a gente, e às vezes a gente não está bem-humorado, né? A gente não está com aquele ânimo todo, até para ouvir, mas a gente tem que parar para pensar que eles também querem atenção. A nossa família quer a nossa atenção, querem dividir coisas com a gente, sabe? E isso a gente tem que ter um pouco de cuidado e zelo para acabar não se perdendo diante disso. Nem todos os dias, volto a dizer, nem todos os dias a gente consegue. Não. Mas a gente também tem que entender que as pessoas esperam algo da gente, esperam afeto, esperam compreensão. Então a gente não pode fazer isso lá fora sem fazer dentro da casa da gente. Não. Né? Sempre primeiro é dentro. Né? A mesma coisa é nós. Primeiro eu, né? Primeiro eu me mudo, eu me melhoro, para depois ver a melhora no outro, né? De fora. E, Grazi, como porque hoje, assim, eu, Nilva, acho muito desafiador trabalhar nesse ramo político. Com certeza, né? Porque eu nunca trabalhei, então a gente vê esse desafio. Mas como você vê isso nos dias de hoje? Porque onde eu falo com uma professora ou com alguém que trabalha com pessoas, todo mundo me diz assim, nossa, como tá todas as pessoas, assim, em geral, né? Num desequilíbrio, né? Emocional, mental, e não consegue mais, muitas vezes, como é que eu vou te dizer, dialogar, né? Que é o mais importante em todos os setores, é o diálogo, né? Desde da família também. Como você vê nos dias, você que já trabalhou tantos anos, tem uma experiência, como é bom falar contigo e te perguntar isso, sabe? Como que é nos dias de hoje estar nesse posto? Olha, Nilva, eu confesso que é um desafio diário realmente trabalhar com pessoas, né? No atendimento das pessoas. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Meu chefe, que é o Marcos, a Juliane, a primeira-dama, meus colegas de trabalho, tanto os secretários, quanto o pessoal do administrativo, que eu trabalho junto no prédio administrativo, né? A gente trabalha muito bem junto, a gente se ajuda, a gente se acolhe, a equipe é maravilhosa, tá? O pessoal de coração bom, de índole boa, isso também deixa a gente confortável para resolver uma situação. Eu confesso que acontece, às vezes chega uma pessoa lá um pouco mais exaltada, né? Por desespero, por preocupação, por vários fatores que a gente às vezes não compreendem, né? Então chegam buscando um serviço e a gente oferta o melhor que tem. Se a gente pode ouvir, pode ouvir. Se eu posso, falando agora do meu cargo, se eu posso encaminhar, olha, fala com o secretário, ele vai resolver para ti, né? Vamos ver com o prefeito, o que ele acha, como é que nós vamos conduzir isso, sabe? Sim. E aí tende a dar certo. As pessoas também se acalmam, sabe? Porque sabe que trabalhar na gestão pública é demanda, né? É demanda o tempo todo. Quando não é de uma situação, é outra. As pessoas esperam ser atendidas, né? O que diferencia é que às vezes eles têm tem que ser ágil, tem que ser rápido. Bom, nas questões de saúde, né? Tem que ser um pouco mais ágil. Nas questões então de serviço, de obras, né, que aparecem lá. Então, dá para aguardar um pouquinho. Então, a gente vai se dividindo e vai organizando isso e vai trabalhando junto. Volto a dizer, tu não faz nada sozinho. No público, tu tem que contar obrigatoriamente com a ajuda dos colegas, com a ajuda das pessoas, pensar, várias cabeças pensando, né, trabalhando e se ajudando. Aí dá certo. E eu gosto muito do que eu faço. Eu me satisfaço muito no meu trabalho. Tanto que eu sou acadêmica do curso de gestão de recursos humanos e eu acho que eu me encaixo nesse sistema, eu gosto muito. Isso é também, né, muito importante a gente estar onde a gente ama estar. A gente sempre diz, né, que o trabalho, quando a gente faz com amor, ele não é trabalho, né, porque a gente faz com o coração e atender as pessoas, os nossos irmãos, né, no setor público, quando a gente ama, porque daí a gente se coloca no lugar, tem essa empatia e a gente tenta resolver da melhor forma. E outro ponto que você colocou, que é fundamental também, juntos, né?
como é importante as pessoas, de novo, se unirem, né? E não ter isso de dizer, eu faço, né? Então, assim, parabéns, né? Eu te escutando, não te conhecia pessoalmente, mas já vi que é um ser humano de muita luz. E não tem como não dar certo, né? Porque realmente, sabe, se nós como pessoas aqui, se unisse mais e nós fizesse mais trabalho juntos, unidos, não tem ruim. Exato. Né? Tudo a gente consegue, com um bom coração. E juntos, tudo dá certo, né? Porque é uma corrente, né? Um depende do outro. Então, o que acontece muitas vezes hoje, o ser humano, né? Muitas vezes pelo ego, ou por falta de humildade, ou por falta de empatia, muitas vezes não olha com esse olhar, né? E se não coloca no lugar do outro, daí fica difícil, né? Então, por isso, de repente, a gente escuta também bastante queixas que as coisas não dão certo e que está difícil trabalhar com pessoas, mas... Então, a preparação também, né, de estar num lugar assim, ele também é muito importante, né? Você já vem preparado, você já trabalhou em vários lugares e você hoje está madura para estar ali no lugar que você está. Mas sempre aprendendo, né? Sim, com certeza. A gente tem que ter a grandeza, né, de pedir ajuda quando a gente não sabe. Eu não domino todos os assuntos. Muito pelo contrário, eu domino poucos assuntos perto dos meus colegas. Aí, quando chega alguma demanda, alguma situação, eu devo perguntar, tem que ter a grandeza de chegar para o colega, chegar para o próximo e dizer, olha, como é que nós vamos conduzir, como é que nós vamos fazer? E falando do público, de atendimento ao público, até por resguardo, a gente tenta não resolver sozinho, né? Para que mais pessoas saibam da situação, porque a comunidade é uma só, é mais dia menos dia, né? Esta pessoa que vem atrás, ela vai procurar outros serviços dentro da prefeitura, né? Porque todos os serviços, assim, são realizados pela prefeitura, né? Sim. As políticas públicas. Então, ela vai em todos os setores, então a gente trabalha junto para saber qual é a condição daquela pessoa, o que ela precisa, quando aquela família precisa, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso e trabalhar junto e buscando ajuda o tempo todo. Sim, é muito lindo isso, né? Quando se há uma união de equipe, né? E dá certo, né? Como você disse. E para chegar até aqui, muitos desafios? Olha, foram muitos desafios, sim. Eu não me considero tão jovem, mas nem tão velha, né? Eu tive meus filhos cedo, né? Bem jovem, eu tive meus filhos. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, um casal de filhos. Eu tenho um filho que é mais novo e a minha filha mais velha, que é mãe do meu neto, né? Então, eu tive meus filhos bem cedo, né? Eu me dediquei a eles, eu criei eles, os 2 são adultos, os 2 são maiores de idade. E aí, eu tive que parar algumas coisas, eu tive que estacionar, por exemplo, estudar, me formar. Algumas coisas eu tive que parar em função deles, né? As escolhas, né? As escolhas, exato. Mas foi no momento certo. Eu sempre digo que para mim foi muito bom tê-los cedo. Porque hoje eles estão adultos, eles têm a própria vida, eles trabalham, eles estudam. E aí eu também tenho tempo para cuidar da minha vida. Também consigo trabalhar, também consigo estudar. Eu tenho saúde, né? Isso atribuo a Deus, então, né? Eu tenho uma saúde muito boa que eu consigo buscar todos os meus sonhos, realizá-los, trabalhar, produzir, né? Porque eu tive eles lá mais cedo e hoje eu consigo me dedicar às minhas coisas. Já é vovó, né? Então, ser vó é uma bênção muito grande, né? E ser mãe também é uma bênção muito grande. Então, a gente ser mãe cedo, eu também sou de acordo, né? Hoje, os jovens, não é uma crítica, né? Porque cada pessoa é única, né? Então, cada um faz as suas escolhas e está tudo certo. Mas, muitas vezes, as pessoas procurando em fazer e ter o melhor momento, e o tempo passa, né? Então, é só, muitas vezes, um alerta que a gente faz, né? Principalmente para a mulher, né? Então, vão deixando passar o tempo e, quando vê, se frustram, né? Porque não tiveram filhos, né? E muitas vezes não conseguem engravidar, né? Então, ser mãe cedo, eu acho maravilhoso, porque a gente é mais quase amiga do que mãe, e isso é uma parceria muito linda, né? E depois a gente segue a vida, como você diz. A maturidade, ela é construída junto com os filhos. A gente não espera, né, estar maduro para daí ter os filhos. A gente vai
crescendo e vai aprendendo com eles e eles conosco, e a responsabilidade vem junto, né? E eu acho muito, muito injusto, uma opinião bem pessoal minha, muito injusto nosso ciclo biológico, né, se terminar cedo demais. Porque hoje, realmente, a vida está corrida, as pessoas esperam se estabelecer financeiramente, se estabelecer profissionalmente para daí ter filhos. E aí, quando se olha para trás, nossa, agora está na minha vez, porque o tempo vai passar, eu não vou conseguir mais ter. Sim. Isso é quase que injusto, né? Poderia ser um pouquinho mais lá na frente para alguns, né? Pelo desejo de ter uma vida estável. Sim. Mas, contra a natureza, não há o que fazer, não há, né? O que fazer, né? E o tempo voa, e não é só para um, para outro, é para todo mundo, né? Então, eu sempre digo, nossa, sexta de novo sempre é sexta. E hoje, falando, né, nós já estamos mais que a metade de agosto, né? Então, de agora para o final do ano, né, é um pulinho, né? É muito rápido que passa o ano. Parece que cada vez é mais rápido. Não sei se é da correria, né? Que todo mundo está bastante corrido, mas é muito rápido. Então, assim, tudo é rápido. O ciclo também é muito rápido, né? Porque então a pessoa quer se aperfeiçoar, quer fazer uma faculdade, quer fazer uma pós, quer fazer um mestrado e quando vê, né, passou. Mas que bom para quem tem essa coragem e tenha filhos. É uma experiência, né, que a gente teve, então que a gente também pode passar, que a gente também cria junto e depois é bem mais fácil porque a gente acaba podendo viver a nossa vida, né, com saúde e também profissionalmente falando também, né? Exato. E aí vem a questão de ser avó, né? Que nem tu me comentou antes que agora também é avó, né? Sim. É um sentimento maravilhoso. Eu sempre falo isso para as pessoas mais próximas de mim, que eu espero que todo mundo tenha a chance de ter netos, porque é maravilhoso, certo? Eu atribuo a mim isso de eu não vejo como... Quando eu tive meus filhos, então eu sempre tive que educá-los, né? Sempre teve a rigidez também, teve afeto, teve carinho, teve amor, mas teve a rigidez da educação. E esse peso, quando a gente é avó, não nos cabe, sabe? Então a gente fica com a parte boa, né? E deixa a criação para os filhos, então, que é a responsabilidade deles. Então a gente vive só a melhor parte disso, né? É só amor, né? É muito, muito bom. Até quando as pessoas muitas vezes falam pra gente, a gente acha, não, mas o que muda tanto, né? Mas muda. Posso falar que muda. É um amor, não tem como explicar, só sentindo mesmo, né? Se multiplica, 2 vezes mais amor, né? E eu estava me lembrando agora, eu já tive a oportunidade de ter o seu Marcos Petri comigo ali, contando a sua trajetória de vida, e você falando, né, como que funciona ali na 15 de novembro, o setor público, né? E você trabalhando juntamente com ele também é um ser iluminado, maravilhoso, né? Então não tem como não. Eu me lembro da trajetória dele também, da humildade dele falando e contando. Eu acho assim, quando tem pessoas assim unidas, as coisas andam, né? As coisas vão e dão certo. Olha só, o Marcos, eu sempre defendo que ele tem um coração enorme, maior que ele, sabe? O coração dele, aonde pega ele é coração, certo? Ele, sim. Claro, ele trabalha com a cabeça, ele é um pessoal muito inteligente, eu aprendo muito com ele, né? É um profissional bem preparado, mas ainda assim ele é humilde, ele tem toda a parte sentimental, a parte familiar, a parte cultural que ele preza muito, sabe? O envolvimento das famílias, né, dele com a comunidade, tanto que ele e a Juliane participam de todos os eventos, claro, na medida do possível, quando o segundo trabalho dele não exige que ele esteja, né, porque ele é músico de profissão, então ele ainda mantém, ele faz isso no final de semana, e eu acho que também é uma terapia, ele gosta, né, mas eles participam efetivamente de todas as programações que tem dentro do município, porque eles gostam, porque eles são da comunidade, eles são pessoas, eles querem a diversão também, eles querem sentar na praça e tomar um chimarrão, eles querem colocar um chinelo no pé, querem participar da atividade. Por exemplo, ontem à noite teve um dos jogos do campeonato de futebol de salão, né, onde eu também estive participando, ajudando, né, na venda de lanches e copa, né, ajudando um dos times, e aí o prefeito chegou lá também, ele terminou os compromissos dele do dia e deu uma passada lá para ver como é que estava andando. Isso, então ele participa de tudo, mas é um ser humano
maravilhoso. É bom, é fácil de trabalhar com ele, sabe? A gente não tem nenhum desgaste, um problema diário em função do trabalho. A gente consegue trabalhar muito bem com ele. Ele ouve, resolve, sabe? Então, é muito bom. E eu acho que todas essas virtudes, elas têm que caminhar junto, né? Exato. Né? Então, tem que ter a sabedoria, tem que ter a hora de poder dizer não, né? E, enfim, mas eu acho que o amor, né, botando essa humildade, esse coração na frente, eu acho que isso resolve... É o caminho. É o caminho, né? O caminho. Resolve a maioria dos problemas, né, da comunidade. E o mesmo acontece com a Juliane, né? A nossa primeira dama, ela também participa, ela trabalha, ela é funcionária na creche, ela cuida das crianças pequenas, né? Então, ela tem todo um amor, todo um zelo, né, pela comunidade, ela participa efetivamente. Então, a última vez que eu estive presente aqui na rádio foi numa entrevista com as soberanas, né? Estávamos antes já, quando estávamos elaborando o concurso, e depois com as meninas já eleitas. E a Juliane também, ela participou efetivamente da escolha, da organização, da arrumação, sabe? Ela é muito presente no trabalho e isso facilita muito. Ah, com certeza, né? Caminhando juntos, né? Então, isso... Eu tô vendo que aqui... Vou ter que ler uns comentários ali, porque tá bombando ali. Depois você lê de novo, né? Mas Sim, eu vou acompanhar. Bastante pessoas te mandando abraço aqui, escutando a nossa conversa. A Maria de Oliveira, parabéns, minha filha, amo você. Olha, mãe. Mãezona, né? Beijo pra ela, amo ela. A Bárbara Merkel, sucesso, minha amiga e comadre. Isso mesmo. Alexandra Belkert, se eu falar um pouco errado os nomes, o sobrenome. Minha colega de trabalho. Grata por ter você como colega, sucesso para você sempre, merece. Maide Schneider, boa tarde, um abraço a essa colega e amiga maravilhosa, uma profissional excelente. Tiago Spielman. Isso. Tenho muito orgulho de ti, pela pessoa que você é, sempre dedicada e com compromisso com sua família e seu trabalho. Conte sempre comigo. Evaldir Dreschklein, um abraço para a Graziella, muito parceira e sempre procurando ajudar seus colegas e a comunidade de 15 de novembro. Olha ali, falando do seu Marcos, está aí, ele mandando um abraço aí. Abraço para a Graziella e toda a equipe da Rádio Cidade. Excelente profissional, está exercendo com muita responsabilidade a chefia do gabinete. Então, um abraço para o Marcos também, né? Alexandre Butke, Graziella, desde os tempos da Câmara de Vereadores, muito atenta, tem conhecimento. Hoje, na posição de chefe de gabinete, muito prestativa, dedicada. Deusane Santos, parabéns. Graziella Meliker, abraço, querida, sucesso sempre, adoro você. Tem mais uns comentários aí, mas aí depois você dá uma olhada que tem bastante gente nos escutando. E que bom, obrigado por todos, um abraço a todos e obrigado pelo carinho de estar nos escutando. A maioria são meus colegas de trabalho, o Alexandre é o nosso vice-prefeito, uma pessoa incrível também, ele é a esposa Nica, né? Ele é uma pessoa muito gente boa também, colega de trabalho, amigo, sempre disposto. Até hoje de manhã ele estava lá também conosco. Gosto muito dele e da família, são as pessoas muito corretas, que nos trazem muita segurança para poder trabalhar, sabe? Dão firmeza nas ações, né? E puxam à frente, dizem, olha, vamos resolver, vamos fazer, vamos puxar isso aí, sabe? Com certeza. Se o alicerce é firme, é só aí, né? Então, quando a gente tem esse porto seguro, a gente vai, né? O alemão, o Evaldir, então, popular, carinhosamente conhecido como Alemão, né? Ele é assessor do DMD, ele toca o esporte em 15, a Maide é secretária de Educação, a Alexandra é de Finanças e como eu volto a falar, são os colegas que me ajudam no dia a dia, pessoas muito boas de coração, de caráter e de índole, e sem eles, talvez eu não estaria exercendo hoje o que eu estou exercendo.
Que bom saber, né? Que todo mundo colabora. Isso. E eu mandei um beijo para minha mãe, eu queria mandar um beijo para o meu pai também, né? Que é o Gilmar Luiz Meliker, mas todo mundo conhece ele como Chico. E a minha mãe, a Maria Regiane, todo mundo conhece Porquinha. Então, um beijo, um abraço, amo vocês, pai e mãe. E voltando agora para lá atrás, Grazi, da tua trajetória, então, de vida. Você nasceu, então, no interior, 15 de novembro? Linha Jacuí. Minha localidade é Linha Jacuí, meus familiares. Meu pai, ele tinha área de terra lá e eu nasci lá, a gente trabalhou na lavoura, foi lá que eu conheci a Lida já, né, na agricultura desde cedo. E aí, depois a gente saiu do interior, acabou vendendo lá. A gente veio morar aqui em Ibirubá. Aqui eu morei durante a minha infância, uma parte da infância e um pouco da adolescência aqui em Ibirubá. Aqui na cidade? Na cidade. Eu tenho familiares maternos aqui. A família da minha mãe é daqui. E aí eu estudei aqui, estudei no Edmundo Hever, né? Depois que eu saí da escolinha Maurício Cardoso em Linha Jacuí, eu vim pra cá, Edmundo Hever. Aqui eu tenho amigos, eu tenho compadres, tenho comadres aqui em Ibirubá, né? Então vivi parte da minha vida aqui. E um certo período eu fui morar em Florianópolis, Santa Catarina, onde eu morei com uma tia minha lá, que eu ajudava a cuidar dos meus primos. Ela trabalhava o dia todo fora. E aí lá é diferente, muito diferente daqui. Lá não tem creches que tu consegue colocar o filho o dia todo. Lá tem creches particulares que tu paga e é meio período, não se consegue o dia todo. E aí nessa dificuldade de ajuda, eu fui morar com ela, irmã da minha mãe. E lá, com 14 anos, eu aprendi como é morar em cidade grande. A mobilidade urbana. É muito diferente, né? Pegar 2 ônibus, eu estudava também, eu tinha que pegar 2 ônibus quando eu ia para o centro da cidade para fazer um curso lá. A escolinha ficava lá na região onde é que eu morava, eu ia caminhando, mas era relativamente longe. Aí, para levar meus primos, então, numa consulta médica, uma consulta odontológica, que isso eu fazia porque minha tia trabalhava, meu tio também trabalhava o dia todo. Então, era bem difícil, assim, ter que aprender a pegar 2 ônibus, aprender a esperar, é fila no supermercado, é atendido quando dava, mesmo sendo uma emergência. Então, lá me fez despertar para a vida, sabe? Para valorizar que a vida do interior, a nossa vida aqui é muito boa. Ela é muito pacata, ela é muito tranquila. Muito leve, né? Muito. E ainda nós reclamamos de vez em quando, né? É, exato. Ela é muito segura, sabe? A rotina é muito diferente. E isso também me fez a valorizar e aí voltar para cá, voltar para 15 de novembro, onde eu tive a oportunidade de criar os meus filhos e hoje eu vou criar meu neto, ajudar a criar meu neto lá, que é seguro, que as crianças ainda brincam na praça, sabe? Que não oferece perigo, que a que mãe... pode ir numa creche municipal, né? A gente todo. conhece todo mundo, Sim, né? Se dá com todo mundo. Exato, a gente vai para o posto de saúde, a gente leva 15 minutos e com certeza é atendido, né? Os filhos são matriculados na creche, vão para a pré-escola e vão para a escola municipal ou vão para a escola estadual, que são muito seguras, as duas são muito boas, com excelentes profissionais. Tem o transporte que pega a criança na frente da casa, que devolve lá. A família conhece o motorista, conhece o professor. Numa festa de comunidade a gente tá todo mundo junto. Então, a vida é muito segura, ela é muito tranquila, sabe? Muito diferente do que cidade grande, né? Muito. Isso, com certeza, para você foi, assim, um avanço muito, porque até muitas vezes a gente tem que experimentar o outro lado para a gente dar valor para o que nós temos aqui, né? Exato. E lá eu sempre digo também que a mãe que cuida de um, cuida 2 ou 3, né? Sim. E é isso que acontece. E cidade grande, não, tu não sabe quem é teu vizinho, tu não sabe o que ele faz. Não, cidade grande ninguém nem se conhece, nem se cumprimenta, nem se dá um bom dia, né? Não. Então, é muito diferente do que cidade pequena. Eu sempre digo, eu moro também em cidade muito pequena, Selba, né? E lá a gente se conhece todo mundo, né? Então, quase todo mundo é família, né? Porque a gente se considera assim, né? Sim. E quando numa necessidade, todo mundo se abraça, né? Então, pega junto. Pega junto, se ajuda. Isso. Isso ainda existe em cidades pequenas, né? Isso é muito bom, né? Por isso eu digo, assim, a nossa vida em cidades pequenas, ela é muito boa de se viver, ela é muito leve, né? Coisas que na cidade grande tu não pode mais deixar uma criança ir na escola com um ônibus escolar, né? Não existe isso, né? Não, o transporte é pago, né? Tu paga... Ou você não precisa já levar para a segurança, né? Deixar na frente do colégio e entregar para a professora, né? Então, o que nós temos aqui, a importância é nós valorizarmos mais, né? Bem isso, e nos faz
desejar e pensar e trabalhar para que os jovens, nossos filhos, nossos netos, nossa família fique e não vá para a cidade grande trabalhar, né? Trabalhar e construir um município pequeno, mas que dê meios, né, para que possam os profissionais estudarem, né, e voltar para atuar e trabalhar e crescer ali e não e morar numa cidade grande, porque a gente não sabe como se comporta a vida lá, né? Sim, eu sempre digo assim, ter mais oportunidade para os nossos jovens, para as nossas cidades pequenas não virarem em cidades de idosos, né? Isso. Porque hoje eu vejo, cito o Seuba, como precisa de cuidadores, como precisa do lar, como precisa, né, para os idosos. E muitas vezes a gente não tem pessoas para trabalhar, porque as pessoas saem, né, por falta de oportunidade de emprego, né? Todo mundo precisa, né, de trabalhar, né? E falta ainda bastante emprego nas nossas cidades. Então, que a gente lute e trabalhe bastante nesse sentido, né? Para os nossos jovens voltarem para as nossas cidades pequenas e morarem. Eu tenho total convicção, né? Trabalhando assim diretamente, eu tenho total convicção que hoje já tem cursos profissionalizantes. As pessoas estão buscando preparo, né? Para ficar, para permanecer e para cuidar, né? Tanto cuidar das crianças quanto cuidar dos idosos, né? Hoje essa preparação as pessoas estão buscando, é ofertada e é uma necessidade real, porque nós vamos ficar velhos. A gente não sabe como vai o nosso futuro, né? Então eu pelo menos começo a me preocupar desde agora, né? Para onde eu vou, como vai ser o meu final, se eu vou precisar ir para um lar ou se a minha família vai conseguir me cuidar e se precisar de ajuda de um cuidador esteja preparado para me atender, né? E essa acho que é a realidade de todo mundo, né? Todo mundo quer envelhecer, mas também é uma preocupação futura de como nós vamos chegar lá. Sim, né? E ter qualidade de vida, né? Eu acho que o fundamental de todo mundo, e nós temos que pensar nisso, né? Porque eu acho que o que importa é nós termos uma qualidade de vida. Estarmos aqui, né? Mas ter qualidade de vida. Exato. E também me alegra muito de acompanhar, né? Assim, nos municípios, e não falo só do meu, só 15 de novembro, mas Ibirubá, Seuba, e tantos outros que têm essa convivência de idosos, né? Eles se trocam visita, eles participam, né? Tanto nos municípios vizinhos quanto no próprio município. O grupo se junta, pratica atividades, né? Estar junto, e isso é convívio, isso é qualidade de vida para eles, não estar sozinhos, né? Não ficarem lá numa casa o tempo todo sem ter ocupação, mas sim se sentir útil, se sentir ocupado e ter a realidade, a vivência, a convivência com as outras pessoas. Muitas vezes conhecer pessoas novas e também rever pessoas, amigos, né, de infância, muitas vezes, né, porque as cidades são muito perto, né, então antigamente um morava aqui, outro também, e no fim vão se afastando. Isso é muito importante, porque o idoso, nós também, quando nós ficarmos idosos, né, a gente precisa de muito amor e carinho e de muito cuidado, quase mais do que uma criança, né? Então, assim, esse olhar para as pessoas idosas é muito importante, né? E isso floresceu, isso melhorou muito de uns anos para cá, né? Entender essa condição, respeitar essa condição e dar meios para que isso cresça, para que isso dê seguimento, né? Cada vez mais envolvidos dentro da sociedade, né? E menos excluídos do que como parecia um tempo atrás. Talvez eles mesmos se excluíam, né? Por vergonha, por medo, por qualquer outro motivo. E hoje não. Hoje eles são incentivados a participar e gostam e esperam, né, que tenha essa participação, que tenha essa convivência, que eles continuam úteis dentro da sociedade. Eu acho que todo idoso, com uma certa idade, se ele não tem um incentivo, ele vai se fechando, né? Ele vai se excluindo, ele vai ficando mais em casa, no comodismo, né? Só que isso não é nada bom, né? Mentalmente falando. Então, essa participação de fazer atividade, de conversar, de dançar, de qualquer trabalho que seja feito com eles, isso é muito importante, né? Na saúde em geral, né? E as doenças mentais também, elas... Hoje, talvez o diagnóstico seja mais preciso do que se tinha uma vez, mas elas estão cada vez mais frequentes, mais comuns, e não deveria ser, né? Isso. Então, a gente também, desde jovem, os mais jovens, nós, os mais idosos, devem procurar ajuda, né? Devem ter alguém para conversar, para não chegar a desenvolver uma doença, né? Porque justamente o mundo está muito corrido, a rotina, o trabalho,
o telefone que não para nunca, sabe? Então a gente tem que respirar e, na medida do possível, se a gente entender, achar que precisa de ajuda, a gente tem que buscar os meios para ter ajuda, não ficar sozinho e dividir, desabafar, e, né? Com certeza. Dividir com alguém o que está E acontecendo. também na não sua achar vida. que isso é normal, né? A vida tem que ser leve, ela tem que ser boa de ser vivida, né? Então, a vida não precisa ser pesada, né? Então, se ela está pesada, né? Procura ajuda, né? E tem, né? No setor público também, psicóloga, tem alguém que possa te orientar. Então, procure ajuda ali na tua cidade mesmo, né? E alguém vai te auxiliar. E tanto na área de saúde quanto na área espiritual, a gente tem que buscar ajuda, a gente tem que buscar fazer o que nos faz bem, buscar o bem e fazer o bem, né? Então... E assim, falando na correria do dia a dia, a gente sempre, muitas vezes, né, principalmente nós como mães e avós, a gente olha para o outro, né? A gente tenta auxiliar o outro. Meu filho não está bem, meu neto não está bem, o meu marido não está bem. E isso não tem empatia, mas sempre primeiro eu. Eu preciso olhar se eu estou bem, se eu estou leve, se o meu coração está feliz. Se eu estou bem, eu consigo auxiliar o outro. Se eu não estou bem, eu não estou bem nem comigo, eu não vou ter força de auxiliar o outro, né? Então, isso não ter empatia, isso é a lei, né? Não se sobrecarregar. Não né? se sobrecarregar, né? Então, se eu estou bem, vai ser leve eu ajudar o outro, né? Então, ter esse olhar carinhoso para si também, não só para os de fora, né? Exato. Tá. E daí nós estava falando, né? A gente vai para um assunto ou outro, daí você voltou para 15 de novembro, e logo que você voltou para 15 de novembro, você, depois de Florianópolis, né? Você voltou para 15 de novembro de novo, e daí você... Eu voltei para Ibirubá, e aí acabei me casando em 15 de novembro, onde eu tive os meus filhos, né? E aí eu segui a vida a partir dali com os meus filhos no município, né? Trabalhando lá. E aí comecei a trabalhar lá, tanto na agricultura, né? De novo, voltei para a agricultura. Ficamos anos trabalhando ali, tambo de leite, né? Lavoura, tudo. E aí, depois desse período, eu tive um convite para trabalhar na Câmara de Vereadores. E a partir desse convite, primeiro eu estava com medo, né? Pensei, vou entrar no meio que eu não sei, né? E como é e como é que vai ser. Mas aceitei, né? E aí... comecei a trabalhar lá, comecei a aprender, comecei a vivenciar o meio político e gostei. E aí eu fiquei 10 anos trabalhando na Câmara. Passei por vários presidentes, porque lá troca todo ano, né, a presidência. Sim. Vários vereadores. E nesses 10 anos eu aprendi muito. Eu tive colegas também que eu trabalhei desde o primeiro ano até o último ano que eu estive lá, pessoas que me ajudaram muito na minha vida, na minha profissão, na minha carreira lá. E daí, depois disso, o prefeito Marcos, né, me convidou para ser chefe de gabinete e também aceitei o desafio e cá estamos nós. Olha ali, né? Quando a gente vai de bom coração e não vou dizer que é fácil, né? Mas tudo a gente aprende, né? Eu sempre digo... Tá com medo, que nem você disse que primeiro ficou com medo, mas vai com medo mesmo, né? Porque a vida é isso aí, né? Todo desafio vem para nossa evolução. Eu sempre digo que eu tive muitas oportunidades muito boas. Eu nunca tive uma oportunidade ruim, ou uma frustração, ou algo que não foi ruim. Não posso dizer isso porque eu não vivi. Eu só tive experiências boas que construíram hoje a minha vida onde ela está, como ela está. Foi tudo uma construção, cada degrau, e eu aproveitei todas as oportunidades que as pessoas me ofereceram. E você foi subindo degrau por degrau, que isso também é importante, né? É muito importante, né? A gente aceitar os desafios e subir degrau por degrau, porque muitas vezes a gente já quer pular vai ter que voltar, né? Então, é importante ter esse respeito, porque assim como eu tô buscando, né, realizar meus sonhos, as outras pessoas também estão buscando. Com certeza. Né? Então a gente tem um respeito. Tem lugar para todos, né? Isso. Vamos juntos, vamos, né? Com calma. Eu vou te fazer uma pergunta, até não é do meu feitio, mas assim me veio isso. Você trabalhando tantos anos ali na prefeitura, no setor público, e a gente vê que você gosta, né? Nunca te passou assim, ou nunca te deu vontade de ser candidata, de
de participar? Olha, eu nunca concorri até hoje, tá? Mas não está descartado. Certo. Porque, sim, sabe, alguém que trabalhou... E olha, eu não sou, para quem escuta meus programas, até meus colegas sabem que eu não sou muito de fazer essas perguntas, né? Eu deixo a pessoa... Mas me veio muito forte, assim, sabe? Que você ia ser uma ótima candidata, uma ótima pessoa para estar também à frente a esses trabalhos, né? Porque a experiência, né? E esse amor que você tem pelo povo, né? Da 15 de novembro, pelas pessoas... Isso é muito importante para a nossa política. Eu até hoje, eu não concorri, né? Confesso que já tive oportunidades em que poderia, mas sempre respeitei também as outras pessoas dentro de um grupo político, sempre tive esse respeito. E aí, mas não está descartado, né? O meu meio é esse e quem sabe. Não, e a gente vê o sorriso no teu olhar, sabe? E você faz isso de coração. Isso também é muito importante. Porque nem todo mundo nasceu para política, né? Certo. Nem todo mundo serve para ser, né? Então, a pessoa que realmente ama isso, ela faz isso muito melhor, né? Eu acredito... Eu sou uma pessoa que ainda acredita nas pessoas. Sim, certo? Isso é muito importante. Sou a favor das causas animais, tudo, né? Mas eu ainda acredito no ser humano, eu defendo o ser humano. O ser humano acho que vem em primeiro lugar de tudo. Isso. E defendendo essa ideia, eu ainda acredito nas pessoas, eu acredito no que é legal, eu acredito no que é certo, né? E só tem medo da colheita quem não sabe o que plantou, né? Então, pensando nisso, eu espero o melhor para mim, o melhor para as pessoas. Eu sou uma sonhadora que espera que tudo no final vai dar certo, né? O final sempre é feliz. E é com isso que eu vou seguir na minha vida. Sabe as palavras, Gabi, porque assim, eu vejo que você sorri e você fala isso com a alma, que você acredita no bem, né? Vamos falar bem, que esse dia até eu vou convidar uma colega minha, né, de terapia, para a gente questionar e falar para as pessoas sobre o bem e o mal, né? Porque as pessoas muitas vezes dizem assim, não, mas eu sou do bem, eu nunca fiz nada errado, mas daí, o que é o bem para você, né? Porque muitas vezes o bem é muito além, né? De só não fazer nada errado, né? O não fazer nada, às vezes, é bom ou é ruim, né? Então, assim, mas isso fica para um programa que eu tô bem a fim de fazer, né? Para esses questionamentos, né? O que é o bem e o mal? Então, assim... É fácil eu dizer que eu nunca faço, mas se eu não faço nada, né? Eu não estou fazendo bem, né? Eu não estou fazendo nada para a minha comunidade, não estou fazendo nada para o meu irmão, né? Enfim, então eu fico na minha. E mesmo assim, eu estou fazendo mal, porque eu também tenho pensamentos, né? Não é só fazer, porque os pensamentos, as palavras, elas têm muita força, né? Sim. A gente é feito, eu acredito que a gente também é feito de bem e mal. Com certeza, a gente tem a sombra e a luz, né? Exato, a gente não é só bem, mas também não é só mal, e dentro disso a gente vai tentando... O equilíbrio, O equilíbrio. É pra gente, ou para quem tem a questão mais religiosa, ou do castigo, ou do que se passa, né? Cada um tem o seu segmento, né? Respeito tudo, mas a gente é feito de um e de outro. Sim. Né? Mas isso está dentro de nós. Dentro de nós. A questão é o quanto a gente se esforça para se manter no bem, para fazer o bem. E o quanto é que a gente alimenta esse lado luz, né? Isso. Então, é tudo sobre isso, né? Então, eu vejo você uma pessoa muito iluminada, né? Por isso até falei, porque a gente precisa dessas pessoas para colocar a cara a tapa, como se diz, né? Para estar na frente, né? De um setor público. A gente precisa de pessoas boas, né? Com uma alma boa, com empatia, né? Por ser humano. E por isso que eu te fiz essa pergunta. Tudo bem. Não está descartado. Quem sabe, né? Isso. Então, é muito bom, sabe? A gente falar com uma pessoa, assim, bem aberta e que está disposta, né? Porque hoje a gente escuta muito... E não é, né? Nada é totalmente o lado... ruim, né? Ninguém tem só a sombra e ninguém tem só a luz, né? Exato. Então, tem que ter esse equilíbrio e a gente tem que estar se policiando e vigiando todos os dias para a gente também andar na luz, né? E mais uma vez, eu agradeço pelo espaço aqui, né? Hoje eu estou mostrando quem é a Grace, né? Sim. Quem me conhece em 15 me chama de Grace, aqui em Birubá, pessoal me chama de Gra, né? Sim. Mas essa é a minha vida, essa é quem eu sou, né? Sem medo de me mostrar, eu não tenho problema com isso, dizer quem eu sou, né? E
queria dizer que eu sou uma pessoa que tento me espiritualizar, não estou dizendo que sou, eu tento. E eu acredito que a minha espiritualidade vem do rezar, vem do ouvir uma boa música, em ter uma boa conversa, parar e respirar, né? Então, cada um tem que buscar o que faz bem, o que lhe faz feliz. Não necessariamente dentro de uma igreja, dentro de um templo, buscando uma religião ou outra, mas sim ter a fé em alguma coisa, em que acreditar, o que nos faz estar em pé, o que nos faz respirar, né? E isso é se espiritualizar, e eu também tento, né, fazer isso para conforto, ou para viver, ou para ser feliz e tentar ajudar as outras pessoas. Com certeza, sem isso, né, sem essa fé que nos move, que você busque no melhor lugar, que faz bem para você, e para viver a vida mais leve, né? Porque se eu não estou leve, eu não vou ser leve também para o meu companheiro, né, ou para quem está do meu lado, num ambiente de trabalho, na minha casa, para os meus filhos, para os meus netos. Eu não tenho como levar essa leveza se eu estou pesado. E também, né, a igreja sempre tem uma energia muito boa, tanto faz a religião, ela tem uma energia muito... Então, se você vai lá se conectar com Deus, é muito bom, não deixa de ser bom. Mas não adianta nada eu ir estar só numa igreja, né, e fazer tudo errado, né? Ou sair da igreja já fazendo fofoca, ou falando do próximo. Então, assim, o que eu preciso mesmo fazer nessa trajetória de vida é estar bem comigo mesmo e cuidar da minha própria vida, né? Eu sou 100% responsável da minha vida, não da vida do outro. Então, se eu olho para mim 100% e eu faço, né? Porque a gente muitas vezes não consegue, é bem difícil, mas se eu consigo me olhar 100% e tentar fazer 100% certo, mesmo errando, eu estou no caminho certo. Eu vou conseguir ajudar o próximo, né? Então, nesse sentido, né? Então, que nem você falou, não adianta só estar na igreja, a gente tem que fazer muitas outras coisas para estar bem, né? É um conjunto de muitos fatores, né? Muitas vezes dar ouvido para uma pessoa que não tem com quem falar, um idoso, uma criança, um abraço verdadeiro, né? E várias coisas que são bem simples, porque a felicidade e a leveza está nas pequenas coisas, não existem coisas grandiosas que nos traz essa leveza, né? É nos meus minutos, né? Muitas vezes numa roda de chimarrão, né? Que antigamente existia muito, hoje eu sempre digo que são poucas, né? Porque muitas vezes estão no celular e acabam se esquecendo que poderiam estar num diálogo, né? Em família. Exato. E olha só, Nilvio, quanto é curioso, né? A gente pensar em coisas corriqueiras do dia a dia que a gente não para e presta atenção. Bom, eu chego para ti, Nilvio, e digo: oi, Nilvio, tudo bem? Como você está? A gente está preparado para a resposta verdadeira de como você está? Né? A gente pergunta, às vezes, por educação, ou no automático. Ou no automático, mas às vezes a gente não está preparada para ouvir como a pessoa está de fato. E às vezes as pessoas querem contar como estão se sentindo, bem ou ruim, né? Sim, com certeza. Querem dividir como estão. Bom, a gente está preparado para fazer essa pergunta para a pessoa, sabendo que tem a resposta. Então, né? muitas vezes nem é tão bom pedir isso, né? Dar um bom dia, né? Eu acho que muitas vezes é mais simples, né? Porque se você vai olhar... E porque não é bom ficar no automático. A gente tem que estar se corrigindo o tempo todo para a gente não ficar, né? Nesse automático, né? Porque senão a gente não é mais verdadeiro também, né? É muito superficial, né? Tudo. Então, assim, dar um bom dia de verdade ou um abraço verdadeiro, né? Simples, assim, sem muitas perguntas, né? Exato. Porque não é o momento, né? Porque realmente as pessoas não estão preparadas para escutar como o outro está se sentindo. Da né? mesma forma que às vezes a gente também diz, tá tudo bem. E às vezes não está, mas a gente também não quer sobrecarregar, também não quer dividir de fato. E muitas vezes nem é o lugar, nem é o momento, né? Para falar, né? Mas às vezes é uma pergunta automática que a gente não geralmente é o costume, né? De se perguntar, né? Mesmo na rua, né? Atravessando uma rua, oi, tudo bem? Né? Uma maneira da gente ser cordial, né? Com o outro, mas não é bem assim, não. A vida muitas vezes é bem mais pesada, né? Exato. Tem muitos desafios, né? Nilvio, eu também quero... Eu vou falando e vou lembrando aos poucos, né? Eu tive uma passagem também onde eu trabalhei no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 15 de novembro,
né? E lá eu era coordenadora de mulheres, do grupo de mulheres. Ai, que legal. Sim, esse também foi um cargo que eu exerci lá, né? Não era remunerado e nada, mas eu gostava muito, eu me dedicava muito, né, a esse grupo, onde a gente sentava, trocava vivências, a gente dividia, a gente buscava temas para estudo, chamava palestrantes, a gente participava de eventos a nível regional, tive a oportunidade de participar de um evento a nível nacional, que é a Marcha das Margaridas, né? E lá a gente abordava vários temas em relação às mulheres. E eu gostava muito. Depois eu acabei trocando, né, de profissão e não pude mais participar pela falta de tempo mesmo. Mas eu gostava muito. Eu aprendi muito com as minhas companheiras lá. Olha ali, ó, tu vê, e sabe que eu sempre digo que esses trabalhos voluntários, seja onde for, e claro que parte que você faça, eles são muito importantes, né? Essa troca, né? Porque é uma troca, né? A gente muitas vezes recebe mais do que a gente dá, né? A gente acaba dando, mas a gente acaba recebendo. Isso é fantástico, né? Hoje nós temos tantas pessoas, né? Tantos lugares onde estão precisando de pessoas voluntárias, porque ninguém não tem mais tempo, né? Ninguém tem tempo. Então o tempo está assim difícil para todo mundo, mas com um pouquinho de esforço a gente consegue se doar um pouquinho. E a gente entender o quanto necessário, né, é ter esses grupos, manter esses grupos, independente de quem são coordenadoras, quem são as mulheres, aonde esses grupos existem, mas ter grupos para poder dividir, para poder conversar, para poder estudar a realidade, o que está acontecendo fora, né, o que acontece no nosso próprio município com as pessoas. Para ter esse olhar carinhoso, né? Exato. Então, essa experiência, essa troca de experiência também é importante para todos os grupos, para todos os setores, né? Nossa, tá de parabéns, uma trajetória linda, né? Obrigada. E você estava agradecendo o espaço, mas é eu que agradeço, né, a tua participação. Muito importante a gente contar trajetórias de vidas e também de trabalhos, né, de nós mulheres também, né, conquistando o nosso espaço sempre, né, e de dizer assim que a gente consegue, né, que a gente consegue devagarzinho, com o nosso lado luz, né, se ingressando nos lugares e fazendo a diferença, né. Então você é uma pessoa que com certeza faz a diferença no município de 15 de novembro e por mais pessoas assim. Obrigada. Então, as colocações finais, para já a nossa hora voa, né? A gente acha que é... Faço os comentários. Né? Eu fiz alguns, mas eu parei, eu acho que ali no Marcos, eu acho. Marcos, tá. Vamos lá, então, temos o Alexandre Budi, que aqui, Graciela, desde os tempos da Câmara de Vereadores, muito atenta, tem conhecimento, hoje na posição de chefe de gabinete, muito prestativa e dedicada. A Deusane Santos também manda um abraço para ti, amiga. querida, diz que adora você. Toco Krug também, parabéns, sempre muito responsável com seus compromissos. Cristiane Spielmann também, querida, profissional incrível, abraços. A Kátia Tatiana Geller Rodrigues, parabéns, graça e sucesso sempre. E também temos aqui o comentário da Maria Luísa, boa tarde, na escuta, Grazi, sempre bom, fugiu aqui agora, sempre bom ouvir você e estar, e todo sucesso para você sempre. Aí os comentários, então, aqui na nossa transmissão. Queria agradecer, são minhas amigas, minhas colegas, né, pessoas que eu convivo diariamente, né, quero agradecer elas pela amizade. Então, vou te deixar fazer as colocações finais, para nosso espaço já está acabando. Já está acabando, Então é isso, pessoal. Eu queria mais uma vez agradecer por esse espaço, né, eu poder contar a minha vida, contar a minha história aqui. Podem me chamar sempre que for necessário, sempre que tiverem espaço, vou gostar. A gente sempre é muito bem acolhida aqui na rádio. Te desejo sucesso, Nilve, tá? Está sendo um prazer imenso te conhecer. Espero manter contato contigo. E obrigado, Cristiano, mais uma vez. Nós que agradecemos o teu sim. E espero também nós poder se encontrar em mais momentos, né? É bom falar com pessoas assim. E eu sempre digo, né, muitas vezes, que nem você colocou, até desses encontros que você proporcionava para as mulheres. Então,
muitas vezes as mulheres não têm mais com quem desabafar, e isso é muito bom, esses encontros, né? Então, por mais momentos assim, por mais pessoas assim, que olham, né, têm empatia pelo ser humano e que trabalham com o povo em geral. E desejo uma boa tarde a todos que estão na nossa escuta e também uma abençoada semana.